Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Essa leitura faz parte de uma das 7 cartas às igrejas da Ásia, mas que também são cartas escritas para nós. Amém? Quantos são igreja do Senhor? Amém! E eu quero falar hoje sobre algo que o Espírito Santo tem feito pulsar no meu coração esses dias. Primeiro de maneira pessoal e também para a igreja de Jesus como um todo. Existem algumas falas de Jesus que eu tenho muito medo de que aconteça comigo. Quando eu leio me traz medo, porque quando ele fala é porque de fato iria acontecer o que ele disse que iria acontecer. E uma das falas que eu mais tenho medo é quando eu leio Mateus 24, que Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, aí ele diz, o amor de muitos. Ele não diz de alguns, ele não diz de poucos, ele diz, o amor de muitos se esfriará. E a causa que Jesus dá para que o amor se esfrie é a multiplicação da iniquidade, ou seja, o pecado ia se tornar algo tão comum, tão normal, que as pessoas iriam perder sem perceber o seu amor por Jesus. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quero dizer primeiro que essa palavra é para mim, amém? Porque a palavra ela é como uma espada de 2 gumes. Antes de cortar aí, tem que cortar aqui. E todo pregador verdadeiro, ele entende que a mensagem não é só para ele, não é só para a igreja, é primeiro para ele. Até porque falar para a igreja sem ouvir o que está sendo dito é hipocrisia. Então eu quero que você seja constrangido pelo Espírito nessa manhã a analisar como está o seu amor por Deus, como é que está a sua devoção, como é que está o seu relacionamento com Deus. E essa carta à igreja de Éfeso é uma carta interessante, porque a igreja de Éfeso ela foi a igreja mais poderosa do Novo Testamento. Éfeso era chamado de a igreja gloriosa. Existiam motivos para isso. Um dos motivos principais é porque Paulo foi o fundador dessa igreja e ele passou 3 anos da vida dele nessa cidade ensinando os principais líderes da igreja. Então imagine você um discipulado de 3 anos com Paulo. Então os líderes dessa igreja não eram qualquer tipo de líder, eram líderes que receberam um alimento muito forte. Em Atos capítulo 20 é quando ele se despede dessa igreja. Depois dessa despedida, a igreja de Éfeso nunca mais viu ele, porque ele saiu dali e foi de encontro ao seu destino. E na despedida da igreja de Éfeso, a maneira como ele fala com os presbíteros, com a igreja, é muito forte. Sempre que a minha fé pastoral, ou eu estou numa crise pastoral, eu leio esse texto, Atos capítulo 20. Ele diz para os pastores e para a igreja, ele diz assim: olha, eu não deixei de ensinar para vocês nada que fosse necessário à fé. Vamos ler esse texto antes da gente ler isso aqui? É bom a gente falar, mas depois a gente volta aqui para Apocalipse. Atos capítulo 20, versículo 18 em diante, depois nós voltamos para Éfeso. Atos 20, versículo 18. Todos encontraram? Ele diz assim: e tendo eles chegado, disse-lhes, ele está falando para toda a igreja e para os presbíteros: vocês bem sabem que de modo me tenho me portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Aí ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade
e com o quê? Lágrimas e provações, pelas ciladas que os judeus me sobrevieram. Como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente. Isso acontecia no templo ou nos lugares das ruas, porque eles não tinham um local chamado igreja, nem chamavam o local de igreja. E ele diz: e de casa em casa, a importância, né, dos grupos familiares, do mover nas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: agora eis que eu estou constrangido no meu espírito. Ele não estava indo para Jerusalém porque ele sentia vontade. Ele está dizendo aí que ele sentiu um constrangimento aonde? No espírito. Quem já sentiu isso? É aquele momento em que você sente que o Espírito Santo ele está como se te apertando por dentro, que você tem que fazer o que você tem que fazer, porque se você não fizer, você não consegue dormir, se você não quiser, você não consegue comer, você fica estranho. Ele está dizendo: eu senti um constrangimento, eu vou para Jerusalém não sabendo o que me acontecerá, senão o que o Espírito me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam lá. Imagine você ir para um lugar já sabendo o que te espera. O que espera lá? Prisões e tribulações, é o que espera. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Era uma despedida. Portanto, no dia de hoje eu protesto diante de todos vocês aqui, que eu estou limpo do sangue de vocês. O Senhor não vai cobrar de mim o sangue, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. É isso que ele está dizendo. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele dá um conselho muito lindo para os pastores. Olha só que conselho ele diz: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de quem? De Deus. É de Deus a igreja, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, por isso é dele. Aí ele fala algo muito forte, ele diz: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis. Algumas versões diz lobos devoradores, vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha só, são pessoas, líderes, pastores, ou melhor, lobos disfarçados de pastores, que não iam ter piedade do rebanho, e que dentre vós mesmos, dentre vocês aqui que estão me ouvindo, ele está falando para esse público, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas, e que dentre vós mesmos, dentre vós, no meio de vocês, fica aqui comigo, amém? Se levantarão homens falando coisas perversas. Para quê? Falando coisas perversas para quê? Para arrastar os discípulos para Jesus, é isso? Para si mesmo. Aí ele diz assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que, por quantos anos? 3 anos. Olha só, deixa eu dar uma pausa aqui para a gente falar da gente, amém? Ele levou 3 anos ensinando a igreja. Nós só temos 1 ano e meio de igreja. Então a gente não está nem metade do caminho do que eu chamo de necessário para você poder dizer assim: somos uma igreja que está crescendo. E aí eu não estou falando de crescimento numérico, mas de crescimento espiritual. Ele se
por 3 anos não cessei, noite e dia, de vos ensinar com lágrimas a cada um de vocês. Aí ele diz assim: agora pois, está lavando as mãos, né? Encerrando a carreira com a igreja de Éfeso. Ele diz assim: eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Volta para Apocalipse, capítulo 2. Esse é o discurso de Paulo para essa igreja. Imagine só que coisa linda. A igreja começa, tem como seu fundador um dos maiores líderes do Novo Testamento, um cara extraordinário. Paulo é admirado por todos aqueles que amam a verdade, porque ele é um cara exemplo em tudo. Essa igreja tem o privilégio de tê-lo por 3 anos, ensinando de dia e de noite. Aqui não era só os domingos, você percebeu ele falar? Não era só os finais de semana, era de dia e de noite. Se encontrava pela manhã, se encontrava à tarde, se encontrava à noite. Cada grupo no horário que lhe cabia. É nessa igreja que Paulo prega e o jovem cai. Ele demora tanto tempo pregando que fica tarde e o jovem cochila, cai, quebra o pescoço e morre. E ele vai lá e ora e ressuscita aquele rapaz. Então ele passou 3 anos ensinando essa igreja. Ele passou 3 anos dedicando a vida dele a essa igreja. Mas aí, aproximadamente uns 10 anos depois que Paulo morreu, olha como é que essa igreja estava. Nessa época, quem estava na administração dela era João. Os historiadores dizem que essa igreja de Éfeso era onde Maria congregava também, a mãe de Jesus. Era uma das igrejas mais buscadas do Novo Testamento. A epístola à igreja de Éfeso é um evangelho completo. Se não tivesse nenhuma das epístolas de Paulo, só tivesse Éfeso, nós teríamos um evangelho completo. Capítulo 1, ele fala do plano eterno de Deus, como Deus nos amou antes da fundação do mundo, o projeto de Deus para nós, como Deus pensou em nós antes mesmo da gente nascer. No capítulo 2, ele fala da queda do homem, que Deus nos encontrou, mortos em nossos delitos e pecados, nos resgatou. Aí ele fala da graça de Deus, ele fala da separação entre judeus e gentios, que foi consertada por Cristo, tudo isso no capítulo 2. Capítulo 3, ele fala da igreja como a família de Deus, ele fala do papel da igreja diante dos homens, ele fala de como a igreja deve reluzir diante do mundo. Capítulo 4, ele fala da unidade da igreja, ele fala dos ministérios, ele fala que só tem um corpo, que só tem um Senhor, que só tem um batismo. No capítulo 5, ele fala dos padrões comportamentais da igreja, família, criação de filhos, casamento, tudo. E no capítulo 6, ele fecha falando da vida e da guerra espiritual da igreja. É um evangelho completo. Mas aqui, aproximadamente 10 anos depois, o próprio Jesus, aqui não é João falando, você entende, no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus aparece e ele começa a falar. Então Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é o próprio Cristo. Olha só, eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Diga para o seu irmão: o Senhor conhece as suas obras. O pastor pode até não conhecer, mas o Senhor conhece. E o teu trabalho, eu conheço as tuas obras e o teu e a tua. Sei que você não pode suportar os maus. Era uma igreja que não suportava gente ruim. Talvez lá pelo ensinamento lá do início de Paulo, né? Você não suporta os maus. Vocês ficaram alertas sobre os que iriam surgir, que eram maus homens, maus obreiros. E que você colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos e não são. E você os achou mentirosos. Então era uma igreja
que estava preparada para identificar o que é falso e o que é verdadeiro, o que é bom e o que é mal. Aí a gente descobre como é que eles estavam preparados. Passaram 3 anos aprendendo com Paulo. Então, em termos de conhecimento do bom, do mal, do falso, do verdadeiro, essa igreja não era enganada. Se alguém chegasse lá e dissesse: eu sou um apóstolo enviado de Cristo, eles sabiam quais eram os sinais que evidenciavam o verdadeiro apostolado. Então não adiantava dizer nessa igreja que era apóstolo e não ter as marcas do apostolado, porque eles tiveram com ele, durante 3 anos, o cara que mais tinha marcas do verdadeiro apostolado, que era Paulo. Então eles olhavam e diziam: Paulo não fazia assim, Paulo não era desse jeito. Não, peraí, quando Paulo falou de Cristo, ele não teve essa soberba, ele era humilde, ele não tinha essa postura, de orgulho, ele era diferente, ele falava com simplicidade. Tem alguma coisa nesse cara aí que não está denunciando ele como um apóstolo de Jesus. Então eles rejeitavam. Isso neles era algo que o Senhor está elogiando. Amém? O Senhor está louvando isso. Tens perseverança. Tens perseverança. Era uma igreja que continuou. E por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Aí se a gente para aí e lê aí, nós diríamos assim: nossa, que igreja, hein? Essa igreja aí eu queria estar nela. Só que com tudo isso, identificando o falso do verdadeiro, o bom do mal, sofrendo por amor a Jesus, Jesus nos apresenta algo aqui que me intriga. Porque Jesus está dizendo que nós podemos fazer tudo isso, ter uma fé sincera, nós podemos ser perseverantes, estar na igreja direto. Estou com 5 anos na fé, estou com 10 anos, nós podemos fazer tudo isso e mesmo assim falhar em algo que é o fundamento. Aí ele diz: tenho porém contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Aqui desmorona tudo, porque Jesus está dizendo: olha, você sabe o que é bom e o que é mal, você já sabe identificar, você já sabe o que é falso e é verdadeiro, você já sabe identificar um homem de Deus do falso profeta, você já sabe sofrer por amor do meu nome, você não desiste, você está aí firme, passou por luta, perdeu coisas boas na sua vida, renunciou muita coisa, você está firme comigo, mas tem algo aí que está me entristecendo na sua vida. Você não me ama como me amava antes. É meio que você está fazendo tudo que você está fazendo porque você tem consciência de que isso é certo, de que não tem outro caminho a não ser eu, Jesus. Mas está faltando algo aí que lá no começo era evidente na sua vida. Está faltando algo aí que lá no começo, todas as vezes que você ia fazer algo para mim, você fazia porque você era movido por algo maior que você. Você não fazia porque tinha que fazer, você não fazia porque era o certo a fazer, você fazia porque você me amava. Você não orava porque você tem que orar, você não vivia a vida congregacional porque você tinha que viver, você fazia o que tinha que fazer porque lá dentro de você existia um amor que te movia. E aí Jesus diz: eu estou sentindo saudade desse amor, eu estou sentindo falta desse amor. A única coisa que eu tenho contra você é isso: você persevera, você sofre por amor do meu nome, você não se cansa. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: você pode fazer tudo isso e mesmo assim não está amando Ele como deve amar. Aí ele diz assim: lembra-te, pois, onde caíste. É como se Jesus tivesse: você sabe onde você caiu, você sabe quando foi que começou. Talvez foi aquela amizade, talvez foi aquele emprego, talvez foi aquela situação que você passou, que você se envolveu tanto com aquilo que você foi se esquecendo de mim. Aí ele diz: lembra, pois, onde caíste e arrepende-te. Não adianta só lembrar, você precisa se arrepender. E quando você se arrepender, você deve começar a praticar
as primeiras obras. O que você fazia antes com tanto amor que não faz mais? O que você fazia que não faz mais? Pratica as primeiras obras. Porque se você não fizer isso, eu vou vir até você e eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro, a tua luz, se você não se arrepender. Aí depois o Senhor vai dizendo que eles aborrecem as obras dos nicolaítas e tudo isso. E no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore que está no paraíso do meu Pai. Então, esses textos que nós acabamos de ler, eles são verdadeiros confrontos à nossa realidade espiritual. Um dos maiores fracassos da fé é quando nós achamos que está tudo bem, quando nós achamos que tudo está em ordem, que não tem nada que precisa ser ajustado. Quando nós chegamos nesse nível, facilmente nós perdemos as coisas essenciais do Evangelho sem perceber. Eu fiz uma postagem uma semana atrás no Facebook, não sei se vocês viram. A postagem é assim: se você fosse preso, quem viu isso? E a condenação fosse ser cristão, ser discípulo de Jesus, haveria prova suficiente para te condenar? Quem leu isso? Se você fosse preso e a condenação fosse ser um discípulo de Jesus, haveria na sua vida provas suficientes para que você fosse condenado? Ou as pessoas não encontrariam provas? Essa pergunta surgiu de reflexão em relação à minha vida, porque às vezes a gente se acomoda tanto com a realidade do Evangelho, a gente já se torna tão cristão, tão discípulo, que a gente começa a negligenciar aquilo que denuncia a nossa fé. Então, dentro dessa perspectiva, o que pode haver na minha vida que seja tão evidente, que as pessoas que estiverem comigo no meu trabalho, nos lugares por onde eu passo, nos lugares aonde eu entro, seja tão evidente que elas olhem para mim e perguntem assim: você é discípulo de Jesus, né? Você é cristão? Ou como dizem nos nossos dias, você é evangélico? O que há de tão precioso, tão evidente em você, que pode te denunciar como discípulo? E aí, meditando sobre isso ontem de madrugada e hoje pela manhã, o Espírito Santo começou a mexer comigo, falando comigo no meu coração, de que existem algumas coisas que podem denunciar a nossa vida como discípulo e que precisam denunciar. Tem uma frase minha que está lá na nossa página, frase do profeta Santos, que diz assim: se a tua fé em Cristo não te denuncia, provavelmente você não tenha crido em Cristo ainda. Sua fé precisa ser evidente, as pessoas precisam olhar para você e ver que tem algo que te denuncia. Não é a roupa que você veste, não é a maneira como você fala, porque hoje existe um idioma novo que é o evangeliquez. As pessoas usam esse idioma para se comunicar, e aí vaza, e aí varão, e aí varoa, e aí bênção. Mas esse evangeliquez já está na boca das pessoas que não conhecem o Senhor também. Você chega, você pega um táxi, o cara não é cristão, e ele diz: e aí abençoado, e aí varão. Eles pegaram o linguajar, né? Você ouve uma pessoa que não é crente dizer: está amarrado em nome de Jesus. Então pegaram. Então o que denuncia não é esse linguajar, não é a roupa que eu visto, né? Não é isso. Fui pregar na igreja semana passada, aí quando eu desci depois da ministração, a moça chegou para minha cunhada e disse: nossa, ele não usa gravata para pregar? E minha cunhada me ama tanto que ela é assim, ela não fala tudo que tem que falar para quem quer falar, mas se for com pessoas que ela ama, e eu sou uma pessoa que ela ama, ela diz assim: é melhor ele estar sem gravata com a vida consertada do que estar de gravata com a vida toda torta. Você não acha, não? Aí você falou isso, aí ela disse assim: ah, não aguentei não.
Não é Joelma, tá? É uma cunhada lá do interior. Então, o que denuncia não é a roupa que você veste, porque tem muita gente que se veste como cristão, você olha assim, você diz assim, ali é um crente. Mas quando você vai te aproximar, está faltando isso aqui que eu vou falar hoje, que são as bases de uma vida realmente marcada pela vida de Jesus. Então a primeira coisa que precisa te denunciar é o seu amor pelo Senhor. Amém? Você ama o Senhor? Só Peixoto disse sim. Você ama o Senhor? Sim. Isso precisa ser visível. Existem alguns sinais que evidenciam algo que a gente ama, sim ou não? Sim. Um dos principais sinais de que evidencia algo que você ama é que você fala sobre o que ama. Sim ou não? Sim. Tem um testemunho de um pastor que foi nosso pastor lá em São Paulo, que é muito forte. A esposa dele estava na UTI e ele orando, nós estávamos orando, todos orando para que Deus tirasse ela da UTI. Então ele foi pela manhã visitá-la e o médico disse: ela amanhecer hoje, ela vive, porque o estado dela é tão grave que eu não acho que ela vire o dia não, a madrugada não. Então ele foi no outro dia de manhã, não conseguiu falar com o hospital, foi com o coração apreensivo, na expectativa de que se a esposa estava viva ou estava morta. Quando ele chegou lá, ela estava acordada, viva. E ele ficou tão feliz, passou a manhã com ela. Quando foi meio-dia, ele não podia almoçar no hospital, ele foi almoçar no restaurante. E quando ele entrou no restaurante, ele disse que ele sentiu uma vontade muito grande de contar aquilo para as pessoas, o que Deus tinha feito pela esposa dela. Mas ele não teve coragem, mesmo sendo um pastor. Então ele falou: vou sentar na mesa e se vier alguém sentar comigo, eu conto. E ele sentou e 2 pessoas vieram e as outras mesas no restaurante estavam vazias. E disse para ele: eu posso sentar aqui com você? Ele disse: pode. E as pessoas sentou, mas mesmo assim ele não teve coragem de falar. Aí ele disse que ele sentiu muita vontade de cantar um hino. Cantar. O hino era aquele: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas ele disse que também não cantou. Minutos depois, entrou um cara com a camisa do time de futebol, sentou do lado dele e começou a bater na mesa e cantar o hino do time, bem alto, para todo mundo ouvir. Quando o cara começou a cantar, o Senhor falou com ele: você está vendo? Ele não tem vergonha de expressar o que ele sente pelo time dele, mas você está com vergonha de fazer isso. Onde está seu amor por mim? Então, quando você ama de verdade, você fala do que ama. A gente gosta muito de falar do que ama e do que não ama. Está em nós, é do humano. Então, quando você ama, falar daquilo que é alvo do seu amor é natural, não é obrigação. Você não se sente obrigado. Quando eu estou pregando em outros lugares que eu vou falar de Rose, eu encho a boca para falar. Eu falo tão bem que todo mundo depois diz assim: pastor, eu fiquei doido para conhecer a sua esposa. Quando eu falo do meu pastor Joselito, tem gente que ama Joselito sem conhecer. Tem gente que ama Joselito sem nunca ter visto ele. E quando conhece ele, dizem para ele assim: olha, eu já te amava antes de te conhecer, por causa da maneira como esse cara falou de você. E quando eu falo dele como meu pastor, eu encho a boca, eu falo: meu pastor é uma bênção, pastor é um homem de Deus, meu pastor é um homem santo. Eu falo, eu fico ali um tempão falando dele. E muita gente, né, eu levo para conhecê-lo. Eles vão conhecer. Vem conhecer meu pai, porque eu amo ele. Esse amor está evidente na minha relação com ele. Então, quando você ama, quando você tem um alvo do seu amor, falar disso não é vergonhoso. Você não fala assim dos seus filhos? Sim ou não? Minha filha, meu filho. Você não fala assim dos seus pais? Porque você ama. E por que a gente tem tanta dificuldade de falar de Jesus? Por que para falar de Jesus às vezes a gente faz tanto arrodeio?
Eu me lembro de um testemunho do Gregory. Gregory McNulty foi um dos caras mais apaixonados por Deus que pisou nessa terra. Ele foi uma inspiração para a minha vida durante todo o tempo e ainda é. E eu me lembro de um dia o Gregory pegando lá em Cabo Frio, ele disse que ele estava dentro do avião e ele estava muito cansado porque ele tinha passado 3 dias em oração. E ele tinha pregado todas as noites e virava a noite orando. E ele disse: quando eu chegar no avião eu vou sentar e vou dormir, só vou acordar quando eu chegar em Belo Horizonte. Mas quando ele entrou no avião, entrou um cara do lado dele e viu ele com a Bíblia, porque eles andavam com a Bíblia agarrada para onde ele ia. E aí o cara olhou para ele e falou: você é crente? Aí ele disse: sou. Aí ele disse assim: você é da igreja do fulano de tal? E começou a citar algumas dessas megas igrejas que a gente vê na televisão. Você é da igreja do fulano. Aí falava o nome do cara. Então você é da igreja do Beltrano. E ele disse que morrendo de cansado, e aquele cara perturbando ele. Aí ele disse assim: Jesus, eu só queria descansar, mas já que ele quer saber de que igreja eu sou, eu vou falar para ele. Aí ele começou a falar para ele: cara, deixa eu te falar, eu não sou dessa igreja aí não. Eu sou um cara muito louco por Jesus, cara. Eu sou um cara apaixonado por Jesus. Eu sou o cara mais apaixonado por Jesus que você vai conhecer em toda a sua vida. Sabe por quê, cara? Só que isso aí ele já estava falando para todo o avião ouvir. E aí a moça disse: se o senhor poderia falar mais baixo? Ele: você não pode calar meu amor por Deus. Por favor, apenas ouça, porque você, antes de eu terminar, também vai estar apaixonada por Jesus. E quando ele desceu do avião, estava todo mundo chorando, querendo conhecer ele. E o cara que fez as perguntas dizendo assim: onde é a sua igreja? Aí eu disse: minha igreja é aqui, cara. Aonde eu estou, ele está. O que você quer? Eu quero conhecer ele como você conhece. Quando você ouvia Gregory falando do amor deles por Jesus, você endoidava. Você dizia: eu quero amar Jesus como esse cara ama. E durante toda a vida dele, antes dele morrer, ele dizia: no dia que eu morrer, o que vai estar escrito na lápide do meu trono é: esse cara amou muito a Jesus. E foi o que escreveram lá no túmulo dele. Então o amor que nós temos por Deus, ele precisa nos denunciar. Porque às vezes a gente fala mais do time de futebol, às vezes a gente fala mais da série que está assistindo, às vezes a gente fala mais da roupa que comprou, do jogo que está jogando, do que do amor que a gente tem por ele. E ter um amor por Jesus tem que te denunciar. As pessoas têm que olhar para você e perguntar: por que você ama Jesus tanto assim? Mas para que isso aconteça, aí Mateus 22:37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Você sabia que Deus não aceita parcialidade no nosso amor? O John Knox uma vez pregou a mensagem, o tema da mensagem era o Deus egoísta. E ele disse: Deus é extremamente egoísta. Mas o egoísmo de Deus não é como o egoísmo humano, porque o egoísmo humano ele é possessivo, dominador e opressor. O egoísmo de Deus tem o propósito de nos preservar, nos guardar e nos livrar de nós mesmos. Aí ele diz: Deus é tão egoísta que a Bíblia deixa isso bem claro. Ela diz assim: olha, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele não aceita dividir você com ninguém que não esteja no plano dele. Deus me divide com Rose porque eu estou no plano dele, e ela está no plano dele, né? Deus aceita dividir você com seus filhos porque está no plano dele. Mas todo relacionamento que te afaste de Deus, Deus não aceita dividir você com ninguém. Aí Tiago vai dizer assim: vocês não sabem que o Espírito de Deus tem ciúme de vocês? Só que não é um ciúme carnal, doentio, é o ciúme do cuidado. A ira de Deus se acende em lugares e em situações quando você, por exemplo, é injustiçado. Você não precisa pedir justiça, não. Já teve situações de eu orar a Deus e dizer assim: Deus, se isso está acontecendo por minha causa, por favor, para. E Ele não para. Ele disse: não, aqui essa jurisdição aqui não lhe pertence. Aqui quem cuida sou eu. Só que Deus não faz isso sempre. Deus faz isso quando você fica calado, quando você resolve confiar nele, quando você não toma decisão, quando você não briga, ele age. Mas quando você decide, aí é contigo mesmo, você está por sua conta.
Mas Deus, Ele tem um amor que faz questão de ser demonstrado. E quando você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir que o idioma grego, o Novo Testamento foi escrito, na sua grande maioria, no grego e no aramaico. O idioma grego é um dos idiomas mais ricos que existem. A diversidade de palavras no grego é incrível. Para a palavra amor, a gente tem 6 palavras. Para a palavra discípulo, tem várias palavras. Então, para você entender o que está escrito, da maneira que está escrito, você tem que conhecer os originais, porque senão você se perde em algumas passagens bíblicas. Mas quando foi para falar do amor de Deus, João não conseguiu encontrar nenhuma palavra que definisse o amor de Deus por nós. Nenhuma. Então ele disse assim: Deus amou o mundo de quê? Ou seja, não tem uma palavra que dá para explicar. De tal maneira, ou seja, eu não sei explicar como. Ele amou tanto que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que João está dizendo? Deus não precisava dar Jesus. Ele poderia deixar todos nós irmos para o inferno. Deus não precisava entrar na história e nos resgatar. Ele nos deu tudo de graça no começo. Nós perdemos em Adão. Mas aí eles assim, mas Deus amou de uma maneira tão escandalosa, de uma maneira tão absurda, de uma maneira tão exagerada, de tal maneira, que Ele resolveu dar o seu único filho, por amor a nós. A grande pergunta é: como é que eu posso responder esse amor? O assunto do alimento diário de hoje foi esse: o amor incondicional de Deus. Estava meditando sobre a palavra, aproveitei e fiz. E lá eu disse o seguinte: o amor de Deus é incondicional, a gente não pode alterar o que Ele sente por nós. Quando Ele resolveu te amar, Ele já tinha visto tua vida desde antes de você nascer até o fim dela. Ele não colocou em pauta os teus erros, os teus acertos, a tua personalidade, o seu jeito de ser, os seus pecados. Não colocou nada disso em pauta. Ele colocou o sacrifício de Jesus e disse: vou amar até o fim. Mas eu terminei o alimento diário dizendo o seguinte: o amor de Deus é incondicional, mas a intimidade não é. A intimidade é relacional. E aí eu coloquei lá que a mesma disposição que Deus teve para te amar, você tenha para se relacionar com Ele. Ele se dispôs 100%. Então aqui, se você for ler novamente Mateus 22:37, você vai ver que em todas as partes aparece todo o teu coração, todo, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Não dá para dividir. Ele não aceita. Ou é tudo, ou é nada. Então o meu amor por Deus precisa me denunciar. Amém? As pessoas precisam ver isso. Segundo, o seu amor pelos seus irmãos precisa ser evidente. Esses dias eu estava meditando em algo, e isso ficou muito, muito forte no meu coração, até em relação a nós aqui como igreja. Porque eu não sei se você percebeu que nós somos uma igreja um pouco diferente daquilo que você talvez você já viveu nos lugares por onde você passou. E o nosso maior desafio como igreja é viver o que eu vou falar agora. Nosso maior desafio como igreja é viver o que eu vou falar agora. Então, se quiser escrever, escreve para não esquecer. O nosso maior desafio como igreja é nos reunir, não só os domingos, né? Todas as vezes que nós nos reunimos, por 2 motivos. Primeiro, por causa do Senhor, por causa da comunhão com o Senhor. Que a maior atração do nosso culto não seja o convidado que vai vir pregar, não seja o cara que vai vir cantar. Vai vir gente assim para cantar, para pregar, gente de Deus e gente que a gente conhece. Mas que o maior motivo da nossa reunião coletiva
Eu não estou falando da parte individual, não. Seja a presença do Senhor. Se você não vem pela comunhão com o Senhor, é melhor não vir, porque você não vai encontrar nada aqui que te corresponda. Nada. Então o nosso primeiro motivo tem que ser a comunhão com o Senhor. E o nosso segundo motivo, que tem que ter a mesma importância, tem que ser a comunhão com os irmãos. Se você não vem pela comunhão com o Senhor e pela comunhão com os irmãos, se você vem por qualquer outro motivo, eu quero te dizer já agora que você vai se frustrar e você não vai ficar aqui. Porque se não for a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos, você não vai querer ficar congregando aqui. Porque a gente não tem ideia de gerar atrações para que você venha ao culto, nem de fazer campanhas para que você venha ao culto, porque você precisa de uma vitória. Tudo isso vai acontecer na sua vida. Você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai ter sua família restaurada, você vai ter tudo quando essas duas coisas forem bases. O que eu vou hoje? Estou me arrumando aqui para ir hoje lá no local de reunião da Igreja de Cristo. Eu estou indo primeiro porque eu amo tanto o Senhor, que eu quero me encontrar com Ele e com meus irmãos. Por isso, essas duas partes precisam ser equilibradas: o seu amor pelo Senhor e o seu amor pelos irmãos. Se isso não estiver equilibrado, seu amor pelo Senhor e seu amor pelos irmãos, você vai viver como muita gente vive, peregrinando de lugar em lugar, procurando por algo que nunca vai encontrar. Aí tem gente que vai porque tem profecia, tem gente que vai porque tem revelação, tem gente que vai porque tem milagre, e vai buscando aquilo que é resultado de uma devoção com o Senhor e de um relacionamento com os irmãos. Então o nosso amor uns pelos outros precisa ser tão forte que isso se torne uma atração evangelística. Das pessoas assim: eu quero ir lá na tua igreja, você fala tanto dessa igreja, você fala tanto desses irmãos, que eu quero ir lá conhecer esse negócio. Isso precisa ser nossa identidade. Porque quem falou isso, sabe quem foi? Foi Jesus. João capítulo 13, ele diz assim, versículo 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Aí no versículo 35 ele diz: e nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos. Sabe como é que as pessoas vão conhecer se vocês são meus discípulos? Ele diz: se vocês tiverem amor uns pelos outros. Não vai conhecer pela roupa que você veste, pela maneira que você fala. É o amor que você tem pelos seus irmãos, uns pelos outros, que vai fazer as pessoas dizer assim: rapaz, esse povo é discípulo de Jesus. Porque era assim que a igreja de Atos vivia. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Sabe qual era o maior testemunho de evangelismo deles? Partir do pão, a comunhão, as orações e o cuidado. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. Quem não gostava da igreja, sabe o que era? Os religiosos. Os religiosos odiavam aquela igreja, os fariseus, os saduceus. Mas o povo, o povão, dizia assim: rapaz, que igreja, tem alguma coisa diferente nesse povo. Então a religiosidade sempre vai, os religiosos sempre vão se incomodar quando eles verem algo fora do padrão da religião. E o padrão da religião é externo, é superficial. Por isso, quando a Bíblia fala do nosso amor, ele fala de algo que vem de dentro, das nossas entranhas, de algo que parte lá do nosso interior. Então isso tem que ser denunciado. A gente tem que chegar e abraçar. A gente tem que chegar e perguntar: como é que você está? Está bem? Está precisando de alguma coisa? A gente tem que chegar e perguntar: como foi a sua semana? A gente não pode deixar isso passar em branco. A gente tem que chegar e perguntar: como é que está o irmão fulano? Irmã Eliane, essa semana de cirurgia. Não sei onde é que ela mora. Liga para ela: irmã, não pude ir te visitar, mas quer dizer que estou orando pela sua vida, viu? Estamos sentindo sua falta. Isso evidencia o nosso amor. Isso evidencia o nosso afeto uns pelos outros. Quando a gente
liga para quem não veio domingo, quando a gente manda um WhatsApp para quem não veio domingo, não é cobrança, é amor. Porque você só sente falta do que é importante. O que não tem importância não faz falta. Então se eu não sinto falta, fulano não veio, foi, não veio, nem senti falta. Deus me livre, como diz na Bahia, né? Deus me livre de uma comunhão dessa, onde você não é notado quando não vem. Obrigado. Então existe uma identidade de amor que precisa ser vivida entre nós, na demonstração da preocupação. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem contigo? Aproveitemos para construir isso enquanto ainda somos um povo bem pequeno, porque se a gente não construir isso agora, à medida que formos crescendo, a gente não vai conseguir construir. Então esse afeto, ele tem que ser cultural, esse amor, ele tem que ser uma identidade espontânea, né? Nós fomos numa igreja, que aí a irmã disse assim, a sua esposa chegou aqui abraçando todo mundo. Aí ela achou estranho, né? Porque você chegou abraçando todo mundo. Aí eu disse assim, mas por que? Sua pastora não faz isso não? Não, minha pastora disse que não gosta de misturar os perfumes. Aí eu disse assim, pois lá a gente gosta de misturar os perfumes. Lá a gente gosta de misturar os perfumes. Aí minha pastora disse que não gosta de abraçar para não misturar os perfumes. Que conversa um negócio desse? Mas tem isso, irmãos. Pode parecer que não, mas existe isso. E aí nós precisamos ter um amor evidente uns pelos outros, amém? O seu amor pelo Senhor tem que ser evidente, o seu amor pelos irmãos tem que ser o quê? Terceira coisa, o seu amor pelos perdidos tem que ser evidente. Não dá para compreender um cristão que diz que ama o Senhor e não ama as almas perdidas. Não tem como. Não tem como você amar Jesus e não amar as pessoas que estão indo para o inferno. Não tem como. Existem alguns textos da Bíblia que falam isso de maneira muito clara. Lucas 7,13 fala: quando Jesus olha a multidão, ele se moveu de íntima compaixão. Mateus 20,34 narra a mesma situação. Ele viu um cego, e quando ele viu o cego, ele se moveu de íntima compaixão. E Romanos 8,19 diz que a criação anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Você sabe qual é a maior manifestação dos filhos de Deus? O amor. A criação, as pessoas à nossa volta anseiam ver isso, a manifestação dos filhos de Deus. Lucas 10,33, a parábola do samaritano, todos conhecem. O que fez a diferença entre aquele samaritano e os outros que passaram foi que o samaritano olhou para o inimigo caído, e mesmo sendo inimigo caído, porque ele conhecia que era inimigo pelas vestimentas, pelas franjas judaicas, a Bíblia diz que ele olha para aquele homem caído e ele ignora a inimizade e ele se move de íntima compaixão. A compaixão é diferente da dó. Tem gente que sente dó das pessoas. Quando você sente dó, você aparentemente se compadece, mas não faz nada. Mas a compaixão é algo muito forte. Você não consegue se mover de compaixão e não fazer nada. A íntima compaixão é uma compulsão nas suas entranhas. Se você sair dali e você não fizer nada, você fica doente. Há uma doença emocional, você fica triste, fica lembrando. Aí eu me lembro do testemunho do missionário, amigo meu, pastor de Cleide, vocês conheceram, que foi para uma tribo indígena fazer um intercâmbio logo que ele terminou a escola de missões dele. A esposa estava grávida, com 6 meses, e ele foi fazer o intercâmbio. Quando ele chegou lá, eles pregaram, 17 índios aceitaram Jesus. Só que eles iam ficar só um final de semana. Quando ele estava indo embora, o índio pegou na mão dele e falou assim: e agora? Vocês vieram aqui, falaram de Jesus pra a gente aceitou, e vocês vão embora. Quem vai cuidar da gente?
E agora? A gente faz o quê? Aquela fala foi dita para todos os missionários que foram na excursão, inclusive para os professores. Ninguém falou nada. Ele disse que ele não conseguiu chegar em casa normal. A esposa esperando ele com uma grande expectativa, e disse: meu amor, como é que foi? E ele já entrou chorando em casa. Já entrou chorando em casa, e a mulher: o que você tem? Aconteceu alguma coisa? Esse depois eu lhe falo. Naquela noite ele não conseguiu dormir, ele ouvia a pergunta daquele índio: e agora? No outro dia ele sentou na cama com a esposa e disse: eu sei que você está grávida e você não pode ir para lá. Aí contou a história para ela: mas eu vou deixar uma pessoa aqui cuidando de você e eu vou ficar 3 meses lá. Quando você tiver para ter neném eu volto, você me libera? E ela se libera. E ele saiu pedindo nos mercados, pedindo para as pessoas roupa, brinquedo, comida, e voltou sozinho. Ficou 3 meses lá, comendo o que os índios comiam, pescando com os índios. E nesses 3 meses ele levantou a igreja, preparou uma pessoa e deixou lá, um deles, para cuidar das pessoas. Mas ele disse, quando ele conta o testemunho: eu não conseguia nem dormir em paz. Aquela pergunta daquele índio: e agora? Mexia com tudo em mim. Eu perdi a fome, eu perdi o sono. Isso é compaixão. Quando nós perdemos essa capacidade de sentir isso pelos perdidos, nosso amor por Deus já foi embora, a gente nem percebeu. Quando a gente perde essa capacidade de se compadecer do outro, não só do perdido, do irmão também, perdemos a essência do Evangelho. Então o nosso amor pelos perdidos tem que ser evidente, não somente em fazer coisas, mas em se envolver. E aí cada um de nós precisa fazer uma análise e dizer: qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que eu me importei com alguém a ponto de buscá-lo em casa para levá-lo ao culto ou para ir visitá-lo? Qual foi a última vez? Isso precisa ser uma evidência em nós. Amém? Uma outra maneira de mostrarmos nosso amor é por meio do serviço ao próximo, de maneira geral. Aí Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, a isso completai a minha alegria, para que vocês tenham a mesma maneira de pensar, de amar, o mesmo ânimo, pensando todos numa mesma coisa, e nada façam por contendas ou por vanglória, mas com humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Paulo está falando aqui que existe uma disposição em Jesus, que foi o que fez ele vir e morrer por nós, e que em nós tem que haver essa mesma disponibilidade, em servir. Essa disponibilidade de servir, ela precisa ser evidente em nós. A palavra servir, ela é originária do termo serviço, que fala de uma disposição em estar entregue a algo. Não se choque com o que eu vou falar, sem esperar recompensa alguma. Eu estou fazendo porque é natural em mim. E aí é a diferença entre ser servo e estar servindo. Tem muita gente que está servindo, mas não é servo. Está servindo por interesses, porque quer alguma coisa. Mas você precisa ser alguém que não tenha dificuldade de servir. Amém? E para nós terminarmos, uma evidência do nosso amor pelo Senhor é o nosso compromisso com aquilo que é de Deus. O nosso compromisso com o que é de Deus é tão sério que em Jeremias 48:10 tem outro versículo que eu tenho medo. Eu comecei falando que tem alguns versículos na Bíblia que eu tenho medo, de viver. E Jeremias 48:10 diz assim: maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Forte, né? Maldito.
É como se tivesse assim: você está trazendo maldição para a sua vida porque você está fazendo de qualquer maneira. Então o compromisso com o que é de Deus deve ser algo tão forte que as pessoas precisam ver isso como algo que te denuncie. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa gerar no seu coração um constrangimento que só Ele pode gerar. Que você saia daqui hoje e que você não pense em fulano, em Beltrano. Se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem é para mim, a mensagem é para você. Que você saia daqui hoje pensando: como é que está meu amor por Deus? Talvez eu já sou alguém experiente, já sei a diferença do mal para o bom, sou alguém que já decidi que não vou sair da igreja, mas isso para Deus não é suficiente. A gente viu isso em Apocalipse 2. Ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer muito mais do que um compromisso com os cultos. Ele quer muito mais do que um compromisso com as programações da igreja. Ele quer um compromisso com Ele, que envolve todo o seu dia, o dia inteiro. Aonde você está, que o seu amor por Deus possa te denunciar. Que o seu amor pelas pessoas possa te denunciar. Que as pessoas olhem para você e elas vejam algo muito diferente em você. Que não seja só a sua maneira de falar, de vestir, que seja a tua fé nele. Amém? Fique de pé para nós orarmos. Feche seus olhos.